O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite, irmãos. Hoje celebramos a segunda-feira da 14ª semana do tempo ordinário. A liturgia hoje nos apresenta Jesus Cristo, sendo Ele o autor da vida e Senhor da morte. Só que antes, gostaria de comentar brevemente a primeira leitura da profecia de Oséias. Todos nós temos ídolos. A idolatria habita no nosso coração e nós trocamos o nosso esposo, Jesus Cristo, porque nós somos a esposa de Jesus Cristo, o corpo místico de Jesus Cristo, a igreja, e nos prostituímos com os ídolos deste mundo, pensando que vamos ser felizes. E no final de tudo, você e eu temos acordado e descobrimos que não somos felizes. Acontecerá neste dia, diz o Senhor, que ela me chamará meu marido e não mais chamará meu Baal. Baal era um deus invocado como deus da sexualidade. Baal. Dizem os padres da igreja que todos nós nos deparamos com 3 demônios que nos acompanham todos os dias. Asmodeu. Sabem quem é Asmodeu? O demônio da sexualidade. Hoje a sociedade, tudo o que faz, tudo o que projeta, tenta inculcar na nossa mente sexualidade, sensualidade, erotismo, para que você e eu possamos entrar numa promiscuidade. Asmodeu é aquele que perturba os casados. Por isso os casados precisam estar sempre em comunhão, para que Asmodeu não faça daquele ato tão importante para o casal um ato de promiscuidade, de bestialidade. A igreja é muito sábia quando diz assim: olha, não tenha relação sexual antes do matrimônio. Mas por quê? O mundo hoje está tão para frente, temos que modernizar, temos que nos deixar ser orientado também pelos nossos instintos. Qual é o grande erro de tudo isso? O rapazinho, a mocinha, quando se conhecem, eles não têm a garantia de que aquele rapazinho, aquela mocinha será o seu esposo, sua esposa. E assim vai, conhecendo a intimidade de um, de outro, assim vai, um por um. Quando chega
no dia do casamento, aqueles que se casam, no dia das núpcias, quando a esposa e o esposo, eles têm que conhecer a intimidade de ambos, já não vai haver nenhuma novidade. Algo tão santo, que ali precisava ter a grande novidade da vida, porque aquele ato produz vida, já não existe mais nenhuma novidade. E o que os casais fazem? Vamos apimentar a nossa relação. E traz para dentro do matrimônio a mundanidade, transformando aquele ato no altar do leito nupcial algo abominável. E o Senhor então, Ele quer se desposar conosco. O que significa se desposar conosco? Ele quer se entregar por nós, livremente, sem esperar nada de nós. Agora você e eu, nós queremos também nos desposar com o nosso esposo Jesus Cristo, oferecendo a Ele a nossa vida, ou ainda temos alguma reserva? Ou ainda nos prostituímos com os ídolos deste mundo, com os baais deste mundo? Ele, o Senhor, vai dizer: eu te desposarei para manter fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. É importante sermos fiéis ao Senhor, porque esta fidelidade, irmãos, nos garante felicidade. Esta fidelidade nos concede um amor verdadeiro, e não um amor descartável, que eu uso de um, uso de outro, faço de gato e sapato, e quando já satisfazeram os meus gostos, eu mando embora, como se fosse um copo descartável. Não, a vida não é assim. Não podemos tratar o outro como se fosse algo descartável. Eu digo para os rapazes e para as moças: cuidado com o toque, as mãos. No momento da relação de namoro, cuidado com a mão, porque a mão, quando nós tocamos as pessoas, não é só tocar fisicamente as pessoas, nós tocamos a alma delas. E pode ser que uma perversidade nossa possa ferir aquela alma por toda a vida, sem sabermos. Talvez aquele rapazinho não consiga dizer não, e ele fica ali com medo do que pode pensar a sua namorada, do que ela pode achar dele, acaba deixando. Vice-versa, a namorada, sempre muito cuidado com a relação, porque nós não podemos ferir a alma das pessoas, não podemos prejudicar a sua caminhada junto com Deus. E o Evangelho é um evangelho já conhecido por todos nós, vem nos mostrar que o chefe da sinagoga, imagina, o chefe da sinagoga, sinagoga significa a igreja dos judeus, eles vão todas as sextas-feiras para viverem o sabate, para escutar os salmos, ler a Torá, a explicação da leitura. O chefe da sinagoga, depois do grande desespero que ele tem, recorre a Jesus Cristo, porque encontra em Jesus Cristo a última solução para o seu problema, para o seu sofrimento. Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu. Havia também uma mulher que sofria de hemorragia, 12 anos vivendo assim. No contexto judaico, quando uma mulher tinha derramamento de sangue, ela se tornava impura, e ela não podia entrar no templo porque estava impura. As mulheres que têm o ciclo, elas não podiam entrar no templo sem antes passarem pela purificação. Só que esta irmãzinha fazia já 12 anos que estava vivendo esse sofrimento. Ela perdeu toda a sua dignidade, a sua convivência, porque ela não podia tocar em nada e em ninguém. Porque se ela tocasse nas coisas ou nas pessoas, o ambiente e as pessoas também se tornavam impuros. E o que ela fez?
Mesmo não podendo tocar uma pessoa, ela pensou: se eu conseguir ao menos tocar o manto dele, ficarei curado. Ela se atreve, se lança, porque a fé rompe as barreiras da lei. A lei está para nos ajudar, para nos guiar, para nos conduzir. Mas se a lei me impede de amar, se a lei me impede de fazer a caridade, esta lei não pode ser bem vista. Ela então se lança. Jesus, ao vê-la, disse: coragem, filha, a tua fé te salvou. A mulher ficou curada e a partir daquele instante começou a dar graças a Deus, porque foi devolvida a ela a dignidade, a saúde restabelecida e a sua dignidade de poder participar novamente do culto, estar entre as pessoas, enfim. Depois a filha de Jairo, que estava ali morta, Jesus vai dizer: ela não está morta, está dormindo. E ela levanta. Em outra passagem, vamos continuar a leitura: Talita cum, menina, levanta-te. Hoje, irmãos, qual é a morte que impede você e eu de darmos graças a Deus? Quando o padre diz morte, não significa morte física, porque uma vez mortos, estamos descansando em Deus, estamos com Deus. A morte que o padre está dizendo é a morte ôntica. O que significa a morte ôntica? A morte do ser. Quantos irmãos nossos perderam a vontade de viver? Já não sentem mais estímulo, ânimo para fazer nada. E dizem assim: nossa, estou desanimado. O que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa sem vida. Anima Christi, alma de Cristo. Desânimo significa sem alma. Padre, estou desanimado, desanimada. Cuidado com este palavreado, porque significa sem alma. E uma vez sem alma, o nosso corpo não pode responder, porque somos uma unidade psicocorpórea, alma e corpo. Precisamos entender isso. E quando vier alguma situação de morte para nós, de desânimo, o que for que seja, olhar para Cristo, que é o Senhor da vida, o Senhor da morte. Jesus Cristo está caminhando para Jerusalém, para a morte, para vencer a morte através da ressurreição. Hoje estamos celebrando alguns irmãos que já fizeram a sua Páscoa definitiva, o 7º dia. Esses nossos irmãos morreram para este mundo, já não estão entre nós. Estão contemplando agora Deus face a face. E para onde eles foram, nós acreditamos que junto de Deus, nós também iremos. O que faz então você e eu continuarmos nesta vida, neste mundo? A esperança que alimenta a cada um de nós e coloca no nosso coração o desejo de querermos ir para o céu. Este deveria ser o nosso maior desejo hoje. Senhor, leva-me ao céu, porque morrer é o melhor. Estar junto de Deus é o melhor. Não vejamos a morte como algo de fim, não, mas algo que o Senhor nos presenteia para contemplar a sua face. Esses irmãos não estão entre nós, deixará saudades, não é verdade? E o que significa ter saudade? Ter boas recordações desses irmãos. Tendo boas recordações desses irmãos, nós temos a esperança de querer encontrá-los na vida eterna, porque lá na vida eterna nós nos chamaremos pelo nome. Everton, Aparecida, Antônio, João, Lucas, nos chamaremos pelo nome. Não teremos vínculo familiar, porque o vínculo familiar só neste mundo, mas nós nos reconheceremos, porque o Senhor nos chamará pelo nome. Que o Senhor nos dê ânimo então e coragem, como este chefe da sinagoga, esta mulher que se arriscou tocando a orla, ao manto de Jesus Cristo,
nos coloque também nesta dimensão da esperança, de sermos curados, em primeiro lugar, a alma, curar a nossa alma, que hoje está muito fraquinha, talvez manchada pelo pecado. E como você e eu curamos a alma? Confessando os nossos pecados. Pode ser que a fila dos comungantes, gigantesca, mas a fila dos penitentes, parece que não. Para participarmos da fila dos comungantes, antes é necessário participarmos da fila dos penitentes. Importante isso, nos confessar sempre, quando precisarmos, quando estivermos em pecado grave e quando o Senhor nos inspirar para vivermos na sua presença. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.